vamos às peças que nós vamos usar. Nós vamos cortar a frente do macacãozinho 2 vezes. Uma vez no tecido principal e uma vez no segundo tecido principal. Vamos cortar com o tecido dobrado. Vamos cortar as costas do macacãozinho também da mesma forma, no tecido dobrado e também 2 vezes. Primeiro o tecido principal e segundo o tecido principal. Além dessas peças, nós vamos fazer os bolsinhos. Para fazer o bolsinho, a gente vai colocar os 2 tecidos, um de frente para o outro, direito com direito. Vamos riscar o bolso da maneira como ele está no molde, sem margem, sem nada. Nós vamos riscar os 2 bolsinhos nas 2 formas e vamos costurar exatamente em cima da linha que riscamos, deixando um trecho aberto no coraçãozinho aqui na parte reta. E no bolsinho retangular pode ser aqui em cima, a gente deixa aberto um trechinho. Vamos começar então preparando os bolsinhos e preparando as alcinhas. As alcinhas, as medidas estão no molde. Para costurar a alcinha, use o pezinho da máquina, vai dar uns 8 milímetros mais ou menos de costura. Então nós vamos preparar o bolso e as alcinhas e voltamos para ver como é que nós vamos continuar. Costuramos os bolsinhos exatamente sobre a linha que nós riscamos. Na hora de recortar, nós vamos recortar rente à linha, cerca de uns 3 milímetros para fora da linha da costura. E no local que nós deixamos aberto para virar, nós vamos deixar tecido a mais. Isso facilita na hora de virar, que o acabamento aqui fica perfeito. Recortado, nós vamos aqui nesse Vzinho do coração, abrir o tecido até quase na costura. Tirar as pontas aqui nos biquinhos do coração, né? A gente vai tirar a ponta. E no bolsinho que é retangular, que eu já virei, ele tem pontas aqui, a gente tira também. E feito isso, a gente vira. Eu uso uma agulha de tricô para acertar essas costuras. É só passar que ela vai abrindo as costuras. E para as pontinhas também é ótimo. E agora vocês vejam, o tecido que nós deixamos está aqui. Basta colocar para dentro os 2 lados e ele se ajeita naturalmente. Então é mais fácil fazer dessa maneira. Vamos agora assentar isso a ferro e depois vamos costurar no coraçãozinho daqui até aqui apenas. Uma costurinha rente à margem. E no bolsinho retangular vamos passar uma costurinha no trecho superior inteiro. As alcinhas a mesma coisa, costuramos, deixamos um lado aberto, tiramos o excesso de tecido aqui das pontas e vamos virar para o lado direito. Uso a mesma agulha de tricô. Já ajeitamos as pontinhas, puxamos e vamos agora passar a ferro. Vai ficar dessa maneira. Com os bolsinhos e as alças prontas, nós vamos então começar a montagem do macaquinho. Vamos começar pelas costas. Nós vamos abrir as costas, vamos achar o meio, tecido principal voltado para nós. E vamos costurar as alcinhas. As alcinhas desse macaquinho, elas são presas atrás e são livres na frente, são abotoadas na frente. Nós queremos que a alcinha xadrez fique aparecendo no tecido de pimentinha. Então nós temos que virar o lado xadrez para o tecido de pimentinha. Aqui está o meio. Nós vamos contar a partir desse meio 5 centímetros e alinhamos a primeira alcinha. A partir do meio novamente, nós contamos outra vez 5 centímetros e alinhamos a outra alcinha. Na hora de fazer isso, prestem bastante atenção para que o lado que está aberto fique para o lado da cintura. O lado que tem o acabamento é o lado que vai ficar solto. Então nós vamos alinhar, alfinetamos, vamos colocar o outro tecido principal por sobre o primeiro, observando sempre que o direito esteja voltado para o direito. No meu caso, esse tecido não tem lado avesso, então tanto faz.
Mas se você estiver trabalhando com um tecido que tenha avesso, o direito deverá estar voltado para o direito do tecido principal número 1. Então a gente alinha, alfinetamos novamente aqui, vou tirar o alfinete de baixo. Na outra alcinha a mesma coisa, vamos alfinetar. E agora nós vamos passar uma costura só aqui nessa cintura, não vamos costurar as laterais. Só na cintura nós vamos passar a costura. Preparada dessa maneira as costas, nós vamos ver a frente. Na parte da frente, nós vamos também achar o meio e marcar. Marcado o centro do macacãozinho, nós vamos colocar o bolsinho. Então aqui no coração nós já temos o centro, tá? Nós vamos colocar, alinhando o centro, a pontinha dele lá no centro também. A distância aqui de cima fica a critério de vocês. Eu estou colocando aqui mais ou menos metade dele para cima da cava e a outra metade para baixo. Alinhamos, alfinetamos e nós vamos costurar agora esse bolso a partir da costura que nós terminamos aqui. Olha, aqui já está costurado. Nós vamos costurar a partir dessa costura o restante do bolso. Aqui ele fica abertinho, que é justamente o que forma o bolso. Faremos a mesma coisa no outro lado, sempre lembrando o lado direito. No meu caso, como eu já disse, não tem, mas se tiver, precisa observar que seja do lado direito. Então nós vamos pegar o outro bolsinho, verificamos o meio aqui também e colocamos o outro bolsinho. Desta maneira. Também vamos alfinetar e costurar ao redor do bolsinho todo, deixando a parte de cima aberta. Costuramos os bolsinhos na parte da frente do macaquinho. Tá aqui abertinho e o outro bolsinho do outro lado. Na parte das costas nós fechamos então prendendo as alças, viramos essa costura para um dos lados, eu virei para o lado mais claro aqui e rebatemos essa costura. É bom a gente fazer isso porque nós vamos fazer agora uma canaleta para colocar o elástico. Quando fica muito tecido solto, fica ruim para colocar o elástico depois. Então, costurada a alça, nós vamos estar com a parte das costas dessa maneira. O que nós vamos fazer agora é fazer a canaleta para colocar o elástico aqui na parte das costas. A canaleta é feita desta maneira como está a parte das costas. Nós vamos costurar de um lado ao outro na largura do elástico que nós vamos usar. Eu vou usar esse elástico. Então eu vou fazer uma costura na largura aproximada desse elástico, de uma lateral a outra lateral. E agora, com a canaleta feita, nós vamos colocar o elástico na canaleta. Então nós vamos cortar o elástico na medida indicada no molde. Vamos prender com o passador de elástico. Quem não tiver passador pode colocar também alfinetinho de segurança que dá certo. E vamos começar a passar o elástico. Chegamos com o elástico até o comecinho aqui da canaleta. Nós vamos costurar a cerca de meio centímetro daqui da margem e vamos continuar passando. Costurado, vamos então levar esse elástico até o final. E a dica aqui é o seguinte, nós vamos puxar esse franzido para o centro das costas. Aqui nas laterais nós não vamos deixar franzido, nós vamos deixar esse franzido todo aqui no centro nesse momento. Chegamos com o elástico aqui, faremos a mesma coisa. Vamos costurar esse elástico a meio centímetro. Agora nós estamos com o elástico costurado aqui nas duas pontas e puxamos para o centro franzido. Nós fazemos isso por quê? Porque nós vamos costurar agora na parte da frente a parte das costas. Se o franzido estiver aqui muito próximo da costura, fica muito ruim para costurar. Então a gente nesse momento leva o franzido todo para o meio e vamos costurar as costas na frente. Estamos aqui com a frente. O tecido principal de pimentinhas virado para nós, o tecido principal de pimentinhas
das costas, nós vamos virar para o tecido da frente, desta maneira. Vamos alfinetar aqui a lateral e vocês vão observar que aqui para cima vai sobrar o centímetro de margem de costura que nós vamos usar depois. Então nós vamos alfinetar mantendo essa diferença aqui em cima, não embaixo, ela vai ficar para cima. Alfinetamos, só alguns alfinetes, porque nós vamos colocar a outra parte agora sobre ela. Estamos aqui, os dois lados alfinetados. Agora nós vamos pegar o outro tecido principal da pala da frente, que está aqui. Vamos colocar o lado direito dele voltado para o lado direito deste daqui. Ou seja, o bolsinho de um voltado aqui para o bolsinho do outro. E vamos fazer a mesma coisa. Alfinetar, mantendo a margem de costura aqui em cima. Alfinetaremos de um lado, alfinetaremos do outro e vamos depois então passar a costura aqui nas laterais, seguir com essa costura pela pala, a parte de cima da pala, desceremos pela pala do lado oposto e terminaremos a costura pela lateral do outro lado. A parte de baixo nesse momento vai ficar aberta. Costuramos, pala, voltamos, costuramos o outro lado. Aqui na parte curva da pala nós fizemos os piques, passamos overlock, depois estamos com o nosso macacãozinho dessa maneira. O que nós temos a fazer agora é virar para o lado direito. Aqui nas esquininhas tiramos também o excesso de tecido. Então nós vamos agora virar. E com ele viradinho do direito, nós já podemos puxar o elástico para que ele se ajeite em toda a extensão da cintura. Com ele ainda aberto, nós vamos agora passar a ferro para assentar essas costuras aqui da pala que nós fizemos. Assentamos as costuras, aqui no meio do elástico nós passamos uma outra costura tensionando o elástico e agora nós vamos então fechar os fundilhos. Para fechar os fundilhos nós vamos pegar a parte do tecido de pimentinha de um lado, a parte do tecido de pimentinha do outro. Vamos virar desta maneira. Agora a gente enrola a parte que sobrou aqui. Tá aqui o nosso tecido de pimentinha, tá aqui o outro lado do tecido de pimentinha. E vamos alfinetar os fundilhos. Alfinetado, nós vamos costurar este primeiro fundilho. Está aqui, costuramos, é uma costura curva, então vamos fazer os piques, passar o overlock puxando. E agora nós vamos virar essa primeira parte para o lado direito. Para isso nós vamos pegar e puxar o que estava para dentro. Bem simples, olha. Está aqui costurada a parte de um dos tecidos principais. Nós vamos fazer agora a mesma coisa nesta parte. A gente vira e vamos agora enrolar para conseguir prender as duas partes, dessa maneira, olha. Alfinetamos como fizemos na outra parte e vamos costurar, fazer os piques e virar. Com a segunda parte fechada, nós não temos mais nenhum lado aberto para virar. Então o que nós vamos fazer é colocar a mão na perninha que não está fechada e puxar tudo para fora pela perninha. Dessa maneira. E dessa maneira nós temos então o lado direito e o lado avesso, que é a dupla face. E agora então só nos falta fazer as casinhas e pregar os botões ou colocar os botões de pressão, que para a dupla face é mais adequado. E fazer a barrinha das perninhas aqui do nosso macacãozinho jardineira. A barrinha dele deverá ser feita com viés.
Nós podemos também, claro, dobrar e dobrar, escolher um lado vai ficar assim, com o tecido do outro lado aparente e o outro lado não vai. Pode ser feito dessa maneira também. E podemos colocar viés. Eu vou colocar viés aqui. A colocação do viés nessa perninha dá-se da seguinte forma. Vocês vão passar um zigue-zague ao redor da perninha, segurando os dois tecidos. Nós vamos passar a ferro um viés dobrando exatamente ao meio. E vamos começar a colocação aqui pela parte de trás. A gente abre, encaixa, coloca, vamos alfinetando e colocando dessa maneira ao redor da perninha toda. Quando nós chegarmos ao final aqui, nós estamos vindo com ele, então nós vamos marcar um pouco para cima de onde nós começamos, cortamos, vamos abrir esse viés e costurar dessa maneira e depois terminar de fazer o acabamento. Podemos também dar uma voltinha aqui no viés e fazer o acabamento desta maneira. Ele vai ficar um pouquinho mais grosso, mas não é nada que atrapalhe na perninha da criança. E feito isso, para quem não tem prática, está com um pouco de receio na costura, eu sugiro que alinhavem isso antes de costurar. Quem já tem alguma prática vai passando a costurinha e ela vai segurar os dois lados de uma vez só. Por isso é necessário que a gente passe esse viés bem no meio, porque nós temos que usar este meio para que o viés fique igual dos dois lados. E vamos então terminar e ver como é que ficou aqui o nosso macacãozinho jardineira depois de todo prontinho. Eu agradeço o apoio de todos e até o próximo vídeo.